Caríssima igreja, é sempre uma alegria poder estudar a palavra de Deus com os meus irmãos e irmãs. Hoje à noite eu quero lhes convidar para que abram as Escrituras na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, nos versículos 6 a 10. Esta é uma exposição dentro das nossas pastorais, uma das nossas séries. E o tema que eu quero trabalhar nessa noite com os irmãos é a fé útil a nós, vista nos nossos irmãos. Quando identificamos a fé nos nossos irmãos, temos benefícios dela que Paulo experimentou. Eu sei, normalmente nós pensamos na fé que nós temos, mas hoje à noite eu quero lhes ajudar a pensar na fé que existe fora de ti, mas que contribui imensamente para a tua caminhada. Tenho certeza que tu te importas com a tua caminhada. É necessário que tu te importes com a tua caminhada. E boa parte das pessoas nos dias atuais, ainda que estejam envolvidas com muitas pessoas, sentem-se totalmente sozinhas. Mas eu gostaria muito de, nessa noite, ser um auxílio para uma percepção mais aprofundada do senso de comunidade. Do porquê você estar em uma comunidade, ou seja, um local comum de encontro. Com isso, eu quero ajudá-lo em duas linhas. A primeira é que se você compreender qual é a fé que está naqueles que estão ao teu redor, você pode ser profundamente confortado. A palavra é consolado, na verdade. Talvez no primeiro momento você até pense que não precise de consolo, mas eu vou lhe dar algumas perspectivas que você perceberá o quanto eu e você precisamos de consolo. E uma outra linha, além do consolo, também a alegria, como fruto do Espírito, mas tão esquecida nas igrejas, a alegria da salvação, o exercício da alegria espiritual que vem de Deus. Permita-me lhe falar algumas coisas breves. Como pastor serviçal da obra, Deus me dá alguns privilégios e eu tenho prazer em usar esses privilégios. Fui chamado para ser pastor, não quero ser outra coisa. Posso fazer uma ou outra coisa, posso ministrar aulas, posso participar de algumas palestras, mas a minha vida é o pastorado. Esse privilégio eu recebi há muitos anos, quase 2 décadas já. E ao longo desse tempo, estudando a palavra de Deus, olhando nos olhos dos meus irmãos, das minhas irmãs, sofrendo muitas vezes as angústias deles, fui pensando em algumas coisas que eu fortaleci aqui na minha cabeça. Nesta semana, eu me preparei para falar 4 vezes. Eu tenho um programa de rádio e eu fui falar lá sobre coragem na nossa rádio IPB. E foi muito interessante ouvir como pessoas entendem a palavra coragem. No sábado pela manhã, quando nós nos encontramos aqui com os nossos presbíteros e diáconos, eu falei de novo com eles sobre coragem. Eu os reuni lá no gabinete pastoral e disse a eles um pouco mais do que eu havia dito lá na rádio. Eu disse a eles, para vocês serem líderes de uma igreja como a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, vocês precisam ser corajosos. Vocês precisam ser corajosos dentro de casa para serem professores dentro de casa, as suas esposas. Precisam ser testemunhas vivas dentro das suas casas.
disse aos líderes da nossa igreja: não percam os seus filhos, porque o Ocidente perde os seus filhos e boa parte das causas é uma falta de coragem para ensiná-los com amor. Não estou dizendo recitar versículos bíblicos, embora seja muito importante. Estou dizendo ter uma vida de idoneidade, ter uma vida de testemunho, ter uma vida de sofrimento. Muitas vezes as palavras mais eloquentes nem são ditas, são vistas. E nossos filhos e nossas famílias precisam ver em nós, líderes, coragem. Hoje pela manhã, meu privilégio foi falar sobre conversão. Porque nós somos uma igreja. Nós não somos uma associação de bairro. Nós não somos um grupo de amigos. Nós somos uma igreja. E se nós somos uma igreja cristã, cristianismo pressupõe conversões. Este é um lugar para convertidos. Não convertidos entram por nossas portas, mas por isso a pregação desse púlpito sempre tem de ser para a conversão do ser humano. Meu privilégio é falar de conversão. E ao mesmo tempo, meu privilégio e responsabilidade é dizer que se não há conversão, então o destino é o inferno mesmo. Ninguém gosta de falar sobre essas coisas, mas eu tenho de falar. Eu não sei se todos nós nos encontraremos no céu de Deus. Porque minha função não é ser vidente. Eu não sou profeta. Eu não sou apóstolo. Eu não sou nada disso. Quem faz essa obra não sou eu. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é a própria profecia. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o rei que todos devem se dobrar. Eu não posso fazer nada além de dizer: confesse ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Se você entender que isso faz sentido, então você vai fazer essa oração. Talvez já tenha feito essa oração. E a palavra de Deus diz que se confessardes ao Senhor, se confessar com os teus lábios que Ele é o Senhor Jesus Cristo, que Deus o enviou para salvar, você será salvo. Se crerdes no seu coração e confessardes com a tua boca, você será salvo, disse Paulo escrevendo aos Romanos. Eu creio na palavra, eu não creio em mim, eu creio na palavra. E a palavra diz que todo aquele que fizer isso com o seu coração e com a sua boca, receberá a salvação. Porque ninguém pode pedir a salvação e o senhorio de Cristo sobre a sua vida se o Espírito Santo não o convencer disso. Bom, eu creio nessas coisas. Então, assim como eu creio na conversão e entendo que igreja é lugar de convertidos e que os não convertidos não aguentam a igreja, eles não aguentam a igreja. Não há um convertido sequer que consiga permanecer na igreja. Ele não suporta a palavra de ordem, a palavra moral, a palavra certa à tua vida, porque chega um dia que ele não suporta a santidade de Deus. A palavra de Deus diz que até os demônios creem. No entanto, a forma de eles crerem em Deus os afasta de Deus, porque eles não conseguem caminhar no trilho da santidade. Conversão pressupõe santidade. Conversão pressupõe mudança de vida. Cristãos que não têm suas vidas mudadas evidenciam, obviamente, a não conversão. Cristãos que passam a sua vida inteira, já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e eles são repreendidos pelas mesmas coisas que eles eram repreendidos lá atrás. Olha, precisa ter muita fé para acreditar que ali está um convertido. Porque toda pressuposição de conversão pressupõe mudança de rumo, pressupõe mudança de atitudes. Um cristão não pode passar a sua vida inteira se defendendo dos seus pecados para as pessoas e dizendo: a carne é fraca. Não, senhor, não, senhora. Não, senhor. O cristão é chamado e arregimentado para um exército e é necessário que ele esteja em santidade, porque os seus inimigos são muito fortes.
Normalmente, esses que pensam que é possível existir um cristianismo assim, trazem muitos problemas às igrejas, aos seus familiares, porque eles têm de ser arrastados a sua vida inteira. E o cristianismo não é um local para pessoas viverem arrastadas. O cristianismo é um lugar para pessoas viverem principalmente 3 coisas fundamentais: a fé, a esperança e o amor. Bom, eu me encaminho ao texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 10, dizendo que Paulo fala sobre essas 3 coisas. Paulo fala sobre o amor, sobre a esperança e sobre a fé. Eu quero falar nessa noite sobre a fé. Quero falar sobre essa fé que é possível ver nos nossos irmãos e que nos fortalece, e que nos consola, e que nos alegra, porque isso faz parte da vontade de Deus para o seu povo. Mas quero fazer uma divisão, primeiro, sobre essas coisas: amor, esperança e fé. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, que não é o nosso texto aqui, Paulo disse aos Coríntios que, falando no capítulo 13, você não precisa abrir lá, eu falo rapidamente para você. Paulo falou sobre o amor no capítulo 13 de 1 aos Coríntios. E ele disse: olha, todas as coisas vão passando, mas 3 coisas permanecem, que é a esperança, a fé e o amor. Destas 3 coisas, uma não será removida: o amor. O amor nós temos aqui e teremos eternamente. O amor não será removido. Das 3, a que não será removida de maneira nenhuma é o amor. As outras 2 serão removidas. Quando a glória de Deus nos alcançar e nós estivermos no céu de Deus, nós não precisaremos mais de esperança e nem mesmo desse tipo de fé que temos hoje. A esperança é alguma coisa que até não crente tem. Ele pode ter. Qualquer um pode esperar coisas boas, qualquer um pode ter expectativas, qualquer um pode desenvolver boas esperanças sobre o dia de amanhã. Então, esperança não pressupõe fé. A questão do amor físico, do amor exercitado, a princípio também não necessita de fé. Pessoas amam, e amam muito. E às vezes amam de maneira impressionante, inclusive. Mas a fé não. A fé não é algo que nasce no coração do homem. A Bíblia diz que a fé vem de Deus. E agora? Como lidar com isso? Com essa ação? Com este senso que não pode ser produzido por mim? Esperança pode ser produzido por mim. Até mesmo amor pode ser produzido por mim. No que diz respeito ao ser humano. Mas a fé não. A fé não. Esse é o meu 4º privilégio nesse final de semana. Poder falar sobre a fé com vocês. E poder e querer, na exposição desse texto, lhe ajudar nisso. A fé que está nos seus irmãos será útil à sua vida se você entender que é obra de Deus para você viver em comunidade. Então, o meu apelo inicial é: pense nisso. Se você é uma ilha aqui na nossa igreja, eu quero lhe convidar a uma conexão. Se você vive sozinho, se ninguém sabe da sua vida, se ninguém sabe dos teus problemas, se ninguém sabe das suas alegrias, se mesmo na hora da oração aqui, você não faz a oração, você não diz: eu gostaria de orar por tal coisa, porque você não quer compartilhar com as pessoas o que acontece contigo, eu gostaria de lhe dar a oportunidade de se conectar com pessoas. Porque, do caso contrário, provavelmente você não conseguirá se manter nessa comunidade. Você não desenvolver laços, você não fizer amizades,
Se você não tiver pessoas com quem você pode realmente conversar e confiar, então de nada adianta essa igreja estar cheia como está agora ou como está sempre pelas manhãs. Porque você continuará sozinho aí no seu banco. É como se ninguém mais existisse. Então você não precisa dessa igreja. E você nem quer essa igreja. E me estranha, inclusive, você estar aqui. Porque você não quer conviver com os irmãos. Você demonstra não querer esse contato com eles. Eu estou querendo trabalhar pastoralmente com você agora. E me permita a liberdade, a sinceridade desses quase 7 anos. Você está errado nesse pensamento. Você está desvalorizando o que Deus está fazendo nessa igreja, na vida dos outros irmãos. Mude imediatamente de pensamento. É com essa ideia que eu quero lhe convidar a pensar no texto de 1 de Tessalonicenses, capítulo 3. Os versículos são 6 a 10. Agora, porém, diz a palavra de Deus, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Versículo 8, agora vai falar não mais de consolo, mas de alegria. Depois, Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois, diz no versículo 9 para frente, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Meus queridos irmãos, um contexto para entendermos por que Paulo escreveu essas coisas aos Tessalonicenses, Estes Tessalonicenses foram alcançados por Paulo. Isso está relatado em Atos dos Apóstolos, em uma das suas viagens missionárias. Paulo fez 3 viagens missionárias. A primeira somente na região da Ásia Menor. Depois ele chamou alguns amigos e disse, vamos confirmar os irmãos. E não deu certo com Barnabé, mas ele levou João Marcos, que foi para Chipre e trabalhou naquela região. E Paulo tomou a Silvano e depois encontrou a Timóteo e seguiram o caminho da Ásia Menor. E no meio do caminho, Paulo foi conduzido, e o grupo todo foram conduzidos para conhecerem a Europa. E então eles chegam até estes lugares mais distantes, dentre eles Tessalônica. E o caminho que Paulo persegue é o caminho da chamada Estrada de Filipos, uma estrada antiga. E quando Paulo segue para Tessalônica, segue em meio a muitas tribulações, porque ele havia sido duramente questionado e havia passado por um sofrimento muito grande em Filipos. Filipos foi o lugar que Lídia foi convertida e, ao mesmo tempo, a jovem adivinhadora teve um espírito imundo expulso. E então os líderes prenderam Paulo e também prenderam os seus amigos. E então eles bateram bastante em Paulo. É a surra que o carcereiro deu em Paulo. E ao final, pela manhã, ele continuaria a ser espancado, ou seria julgado, ou seria, de alguma forma, seria condenado, talvez morto. É quando ele apela para a cidadania romana e então ele é liberto. É a partir dali que Paulo segue o caminho e vai parar em Tessalônica.
O que ele poderia esperar dos Tessalonicenses? Será que seriam como os de Filipos? Será que o que aguardaria seria mais violência, mais perseguição, mais ataques, mais injustiças? Mas ele não encontra isso em Tessalônica, pelo menos não da igreja. E ao trabalhar então nessa região por algum tempo, depois de ir em frente, ele pede notícias a um dos seus amigos, e é Timóteo. Como será que está o meu povo lá em Tessalônica? E é esta a notícia que consola Paulo. E é isso que nós estamos vendo, então, né? Paulo, vendo a fé nos Tessalonicenses, humildemente diz: gente, eu precisava disso. Eu quero tecer essa admiração a este homem. Por isso ele é Paulo, um homem que consegue dizer às pessoas que ele mesmo pregou: olha, o que eu vejo em vocês fortalece a minha fé. Com isso eu quero trazer o senso, meus irmãos, de envolvimento entre pessoas. Não existe separação entre os cristãos. Existe uma fraternidade gerada pelo Espírito que nos liga. E esta ligação precisa ser exercitada. O que é que Paulo identifica, então? Veja os versículos 6 ao versículo 8. A primeira coisa que eu quero enfatizar é o consolo acerca da fé. Ele diz aqui nos versículos 6 a 8. A primeira coisa que nem tem essa palavra nas Escrituras, ela é uma palavra só nossa, portuguesa. O que Paulo está expressando é saudade. É o que ele diz no versículo 6, que quando Timóteo traz as notícias, as boas notícias da fé e do amor, e falando das gratas lembranças dele mesmo e do desejo deles de inclusive verem a Paulo mais uma vez, ele diz: esse também é o meu desejo, ver vocês de novo. Não tem a palavra saudade aqui, porque ela é uma palavra portuguesa, dizem aí os sabidos da língua portuguesa. Mas é isso que Paulo está falando. Irmãos, me permitam lhes dizer, não é errado termos saudades uns dos outros, viu? E talvez seja estranho não sentirmos saudades dos nossos irmãos. Porque o que motiva Paulo a ter saudade dos Tessalonicenses é o bem que ele quer aos Tessalonicenses. E ele vê esse bem. E o bem que ele vê o anima. Os versículos 3 e 4 nos mostram, quando ele diz assim, voltando um pouquinho para trás: pois quando ainda estávamos convosco, nós predissemos que iríamos ser afligidos e tudo mais. Então, quando Paulo diz: olha, eu sabia que eu iria sofrer, eu sabia que eu teria um caminho difícil pela frente, mas quando eu lembro de vocês, eu tenho ânimo. A saudade, a vontade de estar perto, a vontade de conversar, a vontade de ouvir, são demonstrativos de quem se importa com o próximo. Não tem como amarmos o distante se antes não amarmos o próximo. Quem não tem redes de relacionamentos na igreja, provavelmente não conseguirá exercitar um bom cristianismo. Porque vai amar quem, se não ama o próximo? Vai amar o desconhecido? É isso? Não existe amor no desconhecido que justifique a falta de amor ao próximo. Então Paulo reconhece que o que ele vê nos Tessalonicenses é bom para ele. Veja um pouquinho mais. No versículo 7 diz: sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, como eu citei agora há pouco. Porque agora vivemos,
se é que estáis firmados no Senhor. O que eu acho mais interessante aqui é que Paulo diz, olha, de mim eu sei que eu vivo, eu tenho vida. E se vocês estiverem firmados no Senhor, então vocês também têm vida. E se eu tenho vida e vocês têm vida, então isso é um consolo. Porque foi para isso que ele trabalhou naquela cidade. Essa é a primeira coisa. Quando Paulo percebeu a fé na comunidade, ele usa essa expressão. O que me faltava de conforto, de satisfação, eu recebi. Irmãos, me permitam perguntar rapidamente. Nós já pensamos nisso? Nós pensamos em como está a nossa comunidade? Porque deixa eu lhe falar abertamente, você já pensou se a nossa comunidade não tiver fé? Já pensou se você precisar de consolo e não tiver a quem recorrer? Não tem a quem recorrer porque ou você não tem amigos aqui, ou você até tem amigos aqui, mas são amigos superficiais. Você não tem coragem de pedir que eles orem por você por alguma situação grave. Outra coisa, também se alguém quiser lhe procurar para alguma coisa, você não estará à disposição. Porque por que é que você vai dedicar o seu tempo para alguém que você não se importa? Eu estou pintando um quadro caótico para dizer que igreja é outra coisa. Eu estou querendo lhe ajudar a entender que em igreja pessoas vibram, sentem, sofrem, choram, se alegram. E me responda, você vive isso? Em que igreja você vive? Você vive na igreja com as pessoas ou você vive na sua igreja particular? Estou incomodando você um pouco? Eu gostaria de chegar lá no centro da sua alma, do seu coração, como a gente faz quando a gente pega nos ombros de pessoas que a gente gosta e diz, isso aqui é uma igreja. Se você está fora dessa igreja, é uma má opção sua, não é a nossa. Essa igreja não tem 4 portas do jeito que tem para receber as pessoas, para tratá-las como se elas fossem estranhas. Ou essa igreja é, pelas suas práticas, um local de acolhimento, de integração, de paciência, de abraços, de cuidados. Ou, meus irmãos, nós temos smartphones o suficiente para ouvirmos pregações nos nossos quartos. Paulo precisou passar por isso. Precisou ver a fé nos seus irmãos para ser consolado. Você acha que Paulo estava super feliz com o seu momento? Provavelmente não. Provavelmente estava sofrendo as acusações de sempre. Os judeus estavam no pé dele. Os idólatras estavam querendo matá-lo. Os herodianos estavam dizendo que ele era um perturbador, um herege. A vida de Paulo era uma pressão sem fim. Mas quando Timóteo chega e diz, eles estão bem. E eles estão vivendo aquilo que você ensinou. E eles estão com saudade de você. E eles estão agradecidos pelo que tu fizeste lá. Então Paulo diz, eu também morro de saudade deles. Estou fortalecido e consolado pela fé deles. Isso é igreja. Tem uma outra ideia. Dá uma olhada do versículo 9 para frente, que acho que faz sentido para nós e acho que é uma necessidade premente na vida da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Evidenciar a alegria da sua salvação. A alegria, ela foi colocada dessa maneira por Paulo. Ele diz assim, pois que ações de graças podemos... Ele faz uma pergunta, porque isso é muito comum na língua hebraica. Quando ele quer falar alguma coisa, ele faz uma pergunta.
E olha como ele formula essa pergunta. Pois, que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. 3 coisas Paulo insiste em falar nesse texto. Paulo, quando faz essa pergunta, que tipo de ação de graças eu posso fazer para demonstrar a alegria que eu estou sentindo? E ele diz, a primeira coisa que ele diz, eu tenho que expressar a minha gratidão. E ele o faz. No texto da liturgia que o reverendo Gabriel disse, quando ele disse, eu não me canso de dar graças a Deus por todos vós, pela abnegação do vosso amor, pela operosidade da vossa fé, pela firmeza da vossa esperança. E ele diz lá no versículo 9 e 10, porque eu vi a conversão de vocês, como vocês foram convertidos dos ídolos, a que serviam cegamente, mas agora vocês servem ao Deus vivo. Então a pergunta de Paulo, ela é respondida por ele mesmo, nas outras ações, que são discorridas aí na carta. A primeira delas é, eu tenho que expressar a gratidão. Eu tenho que expressar a minha alegria através da gratidão a Deus. É claro que existe uma outra linha de Paulo. Paulo se preocupa com e intercede por eles. Paulo diz, olha, em oração, eu vou me dedicar mais em oração. Uma maneira de eu demonstrar a minha alegria por vocês serem como são, é que eu vou orar mais por vocês. E uma terceira forma, além dessa intercessão, a preocupação de Paulo era que ele sabia que os tessalonicenses não estavam completos na sua fé. Então ele diz, como posso dar graças por essa alegria? Eu vou fazer 3 coisas. Eu vou continuar a agradecer, eu vou continuar a interceder e eu vou continuar a ajudá-los. Porque ele sabia que algo ainda não estava completo na vida dos tessalonicenses. Era uma igreja nova, uma igreja aprendendo ainda. Uma igreja que estava dando as primeiras notícias através de Timóteo acerca do seu estado. Só que o que Timóteo havia trazido para Paulo já era o suficiente para ele expressar essas 2 coisas. Então a fé que ele vê nos irmãos produz nele, primeiro, o conforto, o consolo, a satisfação necessária, porque o seu momento é difícil. Depois, produz nele a alegria, o contentamento que o move a novas ações. A alegria, a vibração de uma igreja sempre produz no próximo ações muito positivas. Por isso nós não podemos ser uma igreja cabisbaixa. Por isso nós não podemos ser uma igreja que aparenta cansaço. Por isso nós não podemos ser uma igreja que agenda, por exemplo, todos nós sabemos que nós temos nossos cultos, nossa escola bíblica dominical, nossos encontros, e nós não podemos desenvolver uma vida assim, dia domingo sim, domingo não, domingo sim, domingo não. Sempre há culto aqui. Seu lugar sempre estará aí onde você está. Se você vier no próximo domingo, seguramente você vai se sentar onde você está se sentando agora, se você quiser. É praticamente seu este lugar. E quando você não vem, ele fica vazio. Às vezes outro ocupa. Aí quando você vem, dali 1 domingo, 2 domingos, ele já está ocupado. Aí você vai ter que achar outro lugar. Você sabe do que eu estou falando? Estou falando daquele mau hábito que as pessoas têm de dar prioridades a muitas coisas e deixam de congregar. E pecam por isso.
Porque quando o autor aos Hebreus disse, não deixe de congregar como é costume de alguns, é porque na congregação, no congregar, todo cristão é profundamente abençoado, é profundamente tratado e inclusive recebe, como hoje, um meio de graça. Então, como eu sou sempre muito direto, os irmãos têm de me perdoar, já me perdoaram tanto, e eu praticamente conheço essa igreja de ponta a ponta, eu também sei quem são. Os que vêm um domingo e falham 2, os que vêm um domingo e falham 3, 4. E é com você que eu estou falando. Esse é um mau testemunho para os seus filhos, para a sua esposa. Os homens, e eu quero falar com os homens, a primeira responsabilidade é de vocês, homens. Causem alegria na vida de suas famílias. Mostrem a firmeza da vossa fé. Tragam seus filhos. Tragam a escola bíblica dominical como pais responsáveis. E se vocês são oficiais, então vocês são indesculpáveis. Porque aí nós assumimos um compromisso público aqui. Um compromisso de servirmos a esta causa. Mas essa é uma causa de todos nós. Às vezes não é só o homem. Precisa do auxílio da esposa, porque ou nós somos cristãos que vivem intensamente a nossa fé, ou um dia nossos filhos nos perguntarão, pai, por que a gente vai de vez em quando à igreja? Pais que vão de vez em quando à igreja, ainda não são a igreja, eles vão à igreja. Mas aqueles que vivem a existência da igreja, eles podem dizer para os filhos, meu filho, minha filha, nós não vamos à igreja, nós a somos. Só que agora estamos em casa. Mas nós somos essa igreja. É diferente ou não é? É muito diferente. Me perdoe quem pensa o contrário, mas é muito diferente. E nós não somos um grupo de pessoas que vai à igreja, ok? Nós somos a igreja. Já pensou? A gratidão, porque a fé nos nossos irmãos gerar esse tipo de alegria em nós? Então nós vamos olhar para os nossos irmãos, saberemos seus nomes. Olharemos nas suas fisionomias e perceberemos quando elas estão alegres, para nos alegrarmos com elas. Embora seja difícil se alegrar, é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Mas nós somos ensinados às duas coisas. Sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. Você não vai conseguir fazer isso se não tiver amigos. Talvez você já esteja tendo isso. Eu sei que uma igreja não fica 57 anos, não comemora 57 anos de vida, se não tiver isso nas suas bases. Então eu quero aplicar isso de uma maneira muito objetiva. Eu quero dizer aos mais novos que estão chegando a essa igreja, conheçam o espírito dessa casa. Conheçam como essa igreja adora. Conheçam como essa igreja vive. Conheçam como essa igreja lhe conhecerá, lhe chamará pelo nome. Veja se essa igreja lhe convidará para você almoçar na casa deles, para você frequentar um pequeno grupo. Veja se essa igreja pode ser aquele lugar que você pode confessar os seus pecados e as pessoas intercederem por você. Veja se este é um lugar que você pode cumprimentar pessoas e poder dizer a elas e vivenciar com elas a saudade de ter ficado uma semana distante. Para que nos momentos de angústia e tribulação, como foi o de Paulo, que você possa se lembrar que tem pessoas de fé aqui. Mas para isso você precisa conhecer as pessoas. Nos momentos de alegria e de júbilo, você pode testemunhar, e essa pessoa que você testemunhar não vai ficar triste com a sua felicidade. Ela vai se alegrar com você. Foi isso que Paulo viveu. Quer viver as experiências de Paulo? Quer conhecer um pouco mais sobre isso? Precisará pensar sobre a sua forma
de conviver com a comunidade. Feche seus olhos por um instante. Vamos orar por isso. Vamos pensar juntos nisso. Enquanto isso, o nosso grupo de louvor vem à frente. Nós vamos cantar uma canção muito antiga. Uma canção que a gente começou a conhecê-la nos acampamentos dos anos 80, anos 90. E com seus olhos fechados por um instante, faça essa pergunta a você mesmo, nesse momento. Como é que eu tenho vivido com os meus irmãos? A fé que há nos meus irmãos e irmãs tem gerado em mim o consolo para as horas difíceis e, ao mesmo tempo, a alegria que me faz dar graças ao Senhor, que me coloca em intercessão por eles e que me faz envolver com eles. Quantas pessoas eu tenho que eu posso contar neste momento? Quantas pessoas têm meu contato de WhatsApp? Quantas pessoas eu conheço que eu poderia, nesse momento, ligar ou escrever e ela diria: vou onde você estiver. O que eu posso fazer por você? Quantos? Quantas? Nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua glória, porque Paulo disse que tudo isso aconteceu diante do Senhor. Nós também nos colocamos, porque Tu és um Deus vivo, que se relaciona conosco. O Senhor não nos fala por entre linhas. A Tua palavra é clara, lúcida, e a leitura da Tua palavra nos permite a aplicação às nossas vidas. Senhor, a fé que Paulo viu nos Tessalonicenses lhe causou duas coisas que certamente lhe ajudaram demais na sua caminhada: o consolo e a alegria. O consolo porque os tempos eram muito difíceis, como muitas vezes são os nossos tempos. Quantas pessoas aqui estão neste momento em profunda angústia, em profunda luta? As coisas realmente passam muitas vezes dos nossos controles, decisões que já não dependem mais só de nós. Situações em que estamos envolvidos e não sabemos como vai terminar. Senhor, quantas tristezas com as preocupações, com os males que causamos às pessoas, ou muitas vezes elas nos causam. Onde encontrar o consolo? Às vezes não temos nem força para orarmos sozinhos, mas temos alguém que podemos dizer: ora por mim, neste momento eu estou muito fraco. Senhor nosso Deus, se Paulo diz: como posso dar graças ao Senhor pelo que tenho visto em vós? Senhor, nós também poderemos dizer isso uns dos outros. Senhor, como podemos dar graças ao Senhor ao sabermos que a fé entregue aos santos está na vida dos nossos irmãos? Senhor, que bom saber que eles têm fé. Que bom saber que eles estão liderando suas casas, cuidando dos seus filhos, orando entre eles ou uns pelos outros. Como é bom saber que pessoas estão enfrentando as suas lutas com a fé, porque o Senhor lhes deu a fé. Faz-nos, Senhor, alegres e sorridentes, porque sabemos que nossos irmãos têm a fé que lhes é necessário para prosseguirem. Nós também queremos nos alegrar com eles, porque o Senhor vive, e se o Senhor vive e nos deu a vida que temos e a fé para crer, inclusive nas coisas que os nossos olhos ainda não conseguem ver, por isso nós também nos alegramos. E cantamos em nome de Jesus. Amém.